Olá, pessoal. Não, assim não. Olá, pessoal. Voltamos para a nossa segunda aula. Dessa vez vamos analisar o primeiro parágrafo de argumentação, consequentemente o segundo da redação. Vamos partir para a leitura dele, então. O primeiro período, eu comecei com em primeira análise, que é uma forma bem simples, porém muito válida para iniciar o primeiro parágrafo de argumentação. É uma forma que não tem erro praticamente, então eu optei pela segurança. Então eu comecei com, em primeira análise, o conceito de modernidade líquida estabelecido pelo polonês Zygmunt Bauman e expliquei, utilizando travessões, expliquei a filosofia do Bauman. Analogia estabelecida pelo pensador ao comparar a fluidez das relações e dos acontecimentos atuais ao estado líquido da matéria. Fechei com travessão. Torna-se válido ao se observar a organização espacial das salas de cinema brasileiras, visto que grande parte encontra-se nos focos de industrialização. Vejam, pessoal, como ele disse, esse conectivo que ele colocou no início do parágrafo, ele é analisado na competência 4, como eu disse no vídeo anterior, e diferentemente daqueles que eu havia analisado, este é considerado como conectivo interparágrafo, ou seja, entre eles. Tá? Lembrando que na competência 4 do Enem, o candidato deve ter pelo menos 2 conectivos interparágrafos e conectivos que mobilizem a ideia esperada pelo candidato. Também não se deve ficar colocando qualquer um só porque sabe que tem que colocar 2. Não. Em primeira análise, justifica justamente o primeiro argumento dele. É sinônimo de em primeira arguição, em primeiro apontamento, de início, inicialmente, são todos sinônimos. Sim. Muito bem. E aí ele já inseriu uma citação do Bauman, né? Explicou entre travessões o que seria essa analogia feita e posteriormente fez o link com o tema. Eu só faço uma observação, porque o ideal sempre é inserir um tópico frasal, que seria a ideia que vai mobilizar a argumentação, posteriormente, num período novo, inserir a citação e depois fechar o período e abrir um terceiro, inserindo a análise da citação em diálogo com o tema. Mas é claro, ele não foi penalizado porque todas as relações que ele fez de coordenação, de subordinação, demonstraram justamente esses 3 passos. Mas ele conseguiu fazer esses 3 passos em 2 períodos. Não teve problema e a banca considerou. Depois, no terceiro parágrafo da redação, que é o segundo de argumentação, né, que nós abordaremos no vídeo posterior, aí sim ele utilizou essa estrutura mínima do parágrafo. Mas não teve problema, como vocês podem perceber, a nota dele justifica isso, porque ele conseguiu mobilizar essas 3 partes em 2 períodos, não teve problema algum. Tá? E aí depois ele fechou com mais um período desse parágrafo, fazendo a análise explícita e o fechamento do tópico frasal, uma vez que ele abriria outro posteriormente. E como que ele fez isso? Bom, o segundo período eu linkei com o primeiro através de mais um pronome demonstrativo, novamente o tal. É um pronome pelo qual eu tenho bastante apreço, eu gosto muito de utilizá-lo. E então eu comecei falando, tal observação converge com a ideia do filósofo, pois, devido à rapidez dos fatos contemporâneos, regiões menos desenvolvidas viram-se esquecidas pelas empresas exibidoras de conteúdos cinematográficos. O que eu fiz? Eu contextualizei a ideia do Bauman, eu trouxe ela para os dias atuais. Peguei a filosofia dele, que fala sobre a modernidade líquida, que é um tema bastante atual, que remete à globalização, às coisas que acontecem nos dias de hoje, em que o mundo é muito rápido, a circulação de informações é muito rápida, e ele estabelece uma comparação com o estado líquido da matéria, por ser algo bem volátil. Então eu fiz a contextualização para os dias atuais, para o tema pedido pelo Enem, e comparei com a industrialização. Falei que o processo de industrialização no Brasil foi muito rápido, algo repentino, e quando foram ver, a industrialização ela já tinha se concentrado em certas regiões do país, como o Sudeste, por exemplo. Então, se tornou algo problemático e esse problema se reflete até mesmo para o tema do Enem, que é a distribuição das salas de cinema no Brasil. E vejam, quando ele fala sobre essa questão do processo de industrialização que privilegiou algumas regiões, como a região Sul, como a região Sudeste,
automaticamente ele menciona que tal processo provocou também desigualdade social no país. Isso se chama projeto de texto, porque lá na introdução dele, ele havia falado sobre isso. Lembrando, com problemas como a desigualdade social. E quando ele fecha o parágrafo falando que regiões menos desenvolvidas viram-se esquecidas pelas empresas exibidoras, ele retoma de novo um elemento que ele havia colocado lá na introdução dele, em que ele havia falado responsabilidades das empresas pela promoção de tais serviços, a fim de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Ele retomou os dois assuntos mobilizados na introdução para fechar o parágrafo dele de argumentação, e vocês vão perceber no próximo vídeo que ele retoma novamente com termos sinônimos para não dar repetição, e ele não perdeu de vista a tese dele em nenhum momento do texto. Só uma observação para esse segundo parágrafo, o primeiro de argumentação, eu utilizei apenas 2 períodos, que o comum é 3. O restante do meu texto foi praticamente, se não, acho que todo, utilizando 3 períodos. Só nesse que eu utilizei 2. Por quê? Porque eu optei pela utilização de mais sinais de pontuação, como travessão, vírgulas. Então eu dei prioridade para sinais de pontuação mais simples, que dessem uma mobilidade ao texto, que ele ficasse mais dinâmico. E você apresentou repertório de pontuação também. E eu apresentei repertório de pontuação. Então foi basicamente por isso, só justificando. Mas como ele disse, isso não trouxe nenhuma perda para o meu texto, não me tirou nota. Não trouxe, e a própria banca percebe que ele tem a noção da paragrafação mínima. Ele cometeu isso por escolha e ele conseguiu mobilizar muito bem as ideias, encadeando orações, fazendo relação de subordinação, colocando aposto entre travessões. Então não tem problema algum, não teve de fato, a nota revela isso. E lembrando também, pessoal, quando nós havíamos mencionado um errinho que ele havia cometido lá na introdução, quando ele colocou na mesma oração responsabilidades responsáveis, o que acabou apresentando um desvio, eu havia dito que somado a outros, a mais de 2, ele seria penalizado. E justamente ele tem mais um erro de desvio aí, dessa vez de pontuação, vírgula. Ele rompeu a ordem canônica sintática com uma vírgula. Vejam, visto que, vírgula, grande parte encontra-se nos focos de industrialização. Grande parte é uma estrutura que não pede vírgula anteriormente. É muito diferente se ele tivesse colocado, por exemplo, uma estrutura sintática que necessitasse dessa vírgula. Poderia ser um adjunto adverbial, poderia ser visto que, vírgula, no Brasil contemporâneo, vírgula, muitas empresas, aí tudo bem. No Brasil contemporâneo, nós teríamos um adjunto adverbial longo e a regra diz para colocar vírgula antes e depois separando dos demais termos da oração. Mas não era o caso aqui. Não tinha nenhuma estrutura sintática que justificasse o uso dessa vírgula, visto que grande parte encontra-se nos focos de industrialização. Na ordem direta, ele foi lá e inseriu uma vírgula. Então, mais um desvio que se soma àquela ideia, de pleonasmo, de responsabilidades responsáveis. Tá? E depois você teve mais um que nós avaliaremos nos vídeos posteriores. E no próximo vídeo, nós vamos analisar o terceiro parágrafo da redação, que se configura como o segundo da argumentação, e vocês vão perceber a estratégia sendo continuada e ele fechando esses argumentos com chave de ouro antes de apresentar a proposta de intervenção na conclusão, que será tema do último vídeo. Tudo bem, pessoal? Vejo vocês daqui a pouco, então.